Olá, boa noite. Sejam todos vocês bem-vindos a esse tempo que nós separamos para a celebração a Deus. Esse tempo de espera, de tanta expectativa, de tanto isolamento. Nós temos esse tempo para falarmos com Deus, dirigirmos a Ele as nossas orações, mas dizer tudo aquilo que Ele é para nós. No calendário litúrgico, uma das leituras bíblicas se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do verso 3 até o 10. Mas nele, logo nos primeiros versículos, Samuel está sentado, deitado no templo. E antes que a luz se apagasse, Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel. Mas Samuel se levanta e dirige ao sacerdote Eli, dizendo: Eis-me aqui. Eu convido a você para também, nesse tempo, nesse momento, dirigir a Deus e falar: eis-me aqui, Senhor. Assim como o garoto, o menino Samuel. Vamos juntos? Eis-me aqui. Contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: Esse aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Amém. Vamos cantar o hino de número 183, Plena Consagração. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei.
Deus bondoso, grandioso. Nós vamos pedir que Ele nos sonde agora. Nós vamos pedir que Ele nos use, nos encha, nos transforme da maneira como Ele quiser. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então nos usa, Deus, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
Olá, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita alegria e uma rica expectativa que eu venho até vocês hoje, neste dia 10 de janeiro, para dizer que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Todas as vezes que nós podemos expor a palavra de Deus, é um rico privilégio. Temos sentido muita falta de vocês, muita saudade de ver e ouvir vocês. E me foi incumbida hoje esta sublime tarefa de expor a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Eu gostaria então que, por gentileza, você pudesse abrir comigo a sua Bíblia ou ler comigo a palavra de Deus num texto do Evangelho muito precioso, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, dos versículos 12 até o versículo de número 14. O tema que temos trabalhado para esse ano é serviço. E o tema da mensagem de hoje é frutos e não apenas folhas. Antes de iniciarmos a leitura da Bíblia, eu gostaria de fazer uma simples pergunta a você. Eu sei que, assim como eu, talvez você não goste muito de perguntas, mas a pergunta é muito simples e introdutória para aquilo que vamos ver e ouvir nessa noite. A pergunta é: como tem sido o serviço que você tem dado ao seu Deus? Como tem sido o serviço que eu tenho dado ao meu próximo? Jesus Cristo resumiu o Decálogo, os 10 mandamentos, de uma maneira brilhante quando ele disse: amem o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e de todo o seu coração, e ao seu próximo como se ele fosse você mesmo. Então é pensando nisso que eu gostaria de que você tivesse toda a atenção possível para ler comigo a palavra de Deus, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma de seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. O que aconteceu aqui, irmãos e irmãs, é que a figueira secou imediatamente. Vamos orar? Pai Celestial, que hoje o Senhor venha de uma maneira graciosa com o Teu Santo Espírito a nos envolver, a aquecer o coração da gente. Fala com o nosso coração. Abençoe a nossa igreja. Abençoe todos que podem ouvir a mensagem da pregação do Teu Evangelho. Nós oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, o que está acontecendo aqui nesta narrativa trazida por Marcos é que Jesus tinha acabado de entrar, a sua famosa entrada triunfal em Jerusalém. Ele tinha recentemente usado aquele jumentinho que nunca tinha sido montado. Ali as pessoas colocaram ramos, colocaram seus mantos e disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendita seja a linhagem de Davi. Era necessário que isso acontecesse para que Jesus cumprisse aquilo que tinha sido dito sobre ele. Jesus, então, depois desse acontecimento, vai para Betânia. Talvez ele está na casa de Lázaro, aquele ressuscitado por ele. Ele retorna de Betânia. É manhã e ele tem fome. Ele olha à sua volta e, no objetivo de jejum, do café da manhã, quem sabe para ele e para os seus discípulos, ele vê de longe uma figueira com folhas bonitas, com folhas atraentes, embora naquele tempo não fosse tempo de figos. Quando Jesus vê folhas de figos, logo poderia ser uma árvore que traria um fruto fora do tempo.
como muitas frutas a gente come no nosso país fora do seu tempo. Desta forma, folhas em figueiras eram sinônimos de frutos. Era sinônimo de que ali certamente poderia ser encontrado o fruto, o figo. Então Jesus simplesmente se aproxima da figueira e diz a Bíblia que, embora tenha procurado, ele não encontrou nada, absolutamente nenhum figo. Então Jesus aqui, curiosamente, enche o seu coração de uma santa ira. E ele traz uma sentença e diz que nunca mais aquela fruta nasceria daquela figueira, e ela secou imediatamente. Os seus apóstolos, os seus discípulos ficaram admirados. Mas eu gostaria de extrair para você hoje algumas lições e algumas considerações sobre este assunto, sobre este tema e sobre esta narrativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de ver com você que Jesus Cristo está com fome. Deus está com fome. Diz o texto, Jesus teve fome. Claro que Jesus é humano, como disse o Concílio de Nicéia, mas Jesus também é Deus. A sua substância é totalmente humana aqui, mas ao mesmo tempo totalmente divina. E numa fala simplória e simples, e num olhar humano, a gente poderia dizer que Jesus simplesmente tem vazio, tem fome, tem necessidade vital de se alimentar para continuar vivendo. Mas eu gostaria de trazer para você um olhar muito interessante sobre o fato de Deus estar com fome. Deus está com fome. Em primeiro lugar, o que eu quero mostrar para você é a fome do Jesus homem. Eu fiquei pensando de que Jesus tem fome. Claro, ele tem fome de fruto, fome de comida como humano, mas ao mesmo tempo Jesus homem. A fome do Jesus homem pode ser facilmente identificada no relato de Mateus, capítulo 25, verso 40, quando diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Este texto relata a parábola que Jesus contou, dizendo que o rei disse para os seus súditos que todas as vezes que eles deram de comer às pessoas necessitadas, deram de beber, deram roupas, visitaram os órfãos, as viúvas, os presos, foi para ele pessoalmente que as pessoas o faziam. E no primeiro olhar, a fome de Jesus homem é a fome da humanidade saciada, é a fome da necessidade básica suprida, é a fome do aquecimento para aqueles que estão com frio, e é a fome que alimenta a alma, mas ao mesmo tempo o corpo sedento e faminto de pão. Jesus está com fome de ver refugiados tratados como seres humanos. Jesus está com fome de vermos as crianças abandonadas com mais amor. Jesus está com fome de que nós venhamos nutrir a fome do mundo, a fome daqueles que padecem. Mas ainda, eu quero olhar para você sobre a fome do Jesus Deus. Que fome é essa? No Salmo de número 107, versículo 9, o salmista diz: Deus saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Perceba aqui que tem dois paralelos. No texto do Evangelho, Jesus fala do rei, a fome do Jesus homem. Jesus está com fome de caridade. Mas aqui no Salmo 109 nós vemos a fome do Deus, Jesus divino, e ele tem fome de uma alma que tem sede e fome dele mesmo. É necessário que a nossa alma então seja alimentada pela bênção da salvação, pela bênção da presença do divino em nós, pela bênção de Deus em nós, mas ao mesmo tempo é necessário que nós alimentemos a fome daquele que padece. As pessoas que são gananciosas gostam mais de olhar para o Salmo 107, verso 9, e olhar para a necessidade de um quebrantamento, mais do que da necessidade da caridade. As pessoas que burlam a salvação e querem trocar a salvação por ações,
gostam mais de olhar para o Mateus 25:40 e dizem, quanto mais eu amar, mais salvação eu terei. Não, irmãos. É necessário que nós venhamos a satisfazer a fome do Jesus homem, mas também a fome do Jesus Deus. É necessário fome de Deus, salvação, alma que sacia a sua fome, mas é necessário também saciar a necessidade daqueles que estão à nossa volta. A segunda verdade que eu quero pontuar para você hoje é sobre a necessidade de frutos e não apenas folhas, e não simplesmente folhas. O texto diz, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Gente, é claro que Jesus sabia que não tinha fruto ali, no seu olhar divino. Mas tudo o que ele fez foi pedagógico, foi para nos ensinar, foi para trazer verdade sobre fatos simples, corriqueiros da existência da gente. Aqui eu percebo e eu vejo algumas verdades. A primeira coisa que eu vejo é que folhas podem ser vistas de longe. Jesus as viu de longe. E aí, folhas que se veem de longe são muitas vezes religiosidade fajuta. É como se alguém pegasse um megafone da mentira, da religiosidade morta e falasse, olhe para mim, olhe como eu sou santo, olhe como a minha religião é melhor que a sua. Aqui Jesus, em Mateus 6,16 diz, quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Jesus está dizendo então que folhas sem fruto é religiosidade morta, é vazio espiritual, é necessidade altaneira, mas que facilmente se satisfaz por teatro, por encenação e por religiosidade morta. Folhas são religiosidade morta. E aqui eu li, gente, hoje, Isaías 58, de 3 a 12. Eu vou ler alguns textos desses com você. E me impressionei muito com o que o profeta falou e que vem a calhar literalmente a uma boa ilustração do que estamos trabalhando hoje. Ele disse assim, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejum, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça, como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão e dedo que ameace, a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia.
Ainda mais, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês construirão as antigas ruínas e levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Gente, Deus não está querendo somente folhas, Ele quer fruto. Ele não quer religiosidade mórbida, Ele quer vida para vida. Ele não quer que dobremos os joelhos diante dos holofotes e que digamos, a nação é do Senhor, mas Ele quer que nós dobremos o nosso coração diante dEle, a nossa alma inteira diante dEle, e nós fazemos isso evidenciando o amor ao próximo, como se ele fosse uma extensão do meu próprio eu. Mas veja ainda, em terceiro e último lugar, é impossível deixar de notar com vocês aqui uma face carrancuda chamada a ira de Deus. Jonathan Edwards, um grande pregador do passado, pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele terminou de pregar a unção do Espírito de Deus, dezenas e dezenas de pessoas se abraçavam às colunas do templo, com a sensação de que o chão se abriria a qualquer momento e as labaredas das chamas infernais os varreriam e os queimariam vivos. É importante nós pregarmos o amor e a graça de Deus, mas também a mistério que nos lembremos que haverá condenação. Diz assim o verso 14: Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto, e um texto complementar a esse do Evangelho diz que imediatamente a figueira secou. Haverá condenação. E aqui num primeiro momento eu vejo sobre a reforma da velha tradição. Era necessário que a velha religiosidade saísse de cena para um novo tempo do Evangelho entrar. Aqui não é uma religião que se sobrepõe a outra, mas é um novo modo de vida. E é isso que nós precisamos entender quando pensamos no fenômeno religioso. Quando nós pensamos que os nórdicos, por exemplo, tinham o seu Deus, que era chamado de Pai de todos, quando nós vemos religiões no mundo inteiro colocando as suas tradições, como os muçulmanos chamam Deus de Alá, como outras religiões têm nomes para Deus. Karl Barth disse que a revelação de Deus precisa vir antes e primeiro do que o fenômeno da religião. Então, dessa maneira, Jesus está propondo a reforma de uma velha tradição para um novo tempo de viver, porque o Evangelho é mais do que um fenômeno religioso. Não é um cristianismo que foi criado por gente como eu e você, mas é um ato de amar a Deus e amar ao próximo o tempo inteiro, toda hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que é o Evangelho de Jesus, é amor, é perdão, é recomeço, é ressignificado, é graça em mim, é perdão em mim, mesmo eu sendo pecador e merecendo a morte e o inferno, mas Deus me amou pelo que Ele é, através de mim. Então é necessário que se reforme uma velha tradição. Jesus disse em Mateus 9:17, não se põe vinho novo em odres velhos. Odre era um recipiente, uma vasilha. Porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama. E os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. A velha tradição não cabia a verdadeira beleza do Evangelho encarnado. Era necessário um odre novo para um vinho novo. As religiões do mundo inteiro também não cabem a fragrância do Evangelho de Jesus Cristo dentro de si, dentro dos seus livros sagrados, porque são vasos velhos. É necessário odre novo para um vinho novo. O meu coração tem que se fazer novo para receber esse santo vinho que alegra. E algum estudioso já disse que o que se mais parece com a graça de Deus é a gargalhada, é o riso humano. É um novo tempo de graça, de perdão, de refrigério, de recomeço. Mas aqui é mistério que vejamos que também existe uma sentença final. Eu acho que quem melhor descreveu a sentença final não foram aqueles que escreveram somente
sobre as chamas do inferno, sobre o lago de fogo lá em Apocalipse 20, por exemplo, preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles homens que não se converteram, homens e mulheres que não tiveram a graça de Deus em si. Mas eu penso que foi Paulo, muito habilidoso, na sua carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que deu uma outra descrição ao estado de inferno, além do fogo eterno, além da punição, quando ele disse: estes, ou seja, aqueles que não foram chamados para a vida, aqueles que não foram quebrantados, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A pior carranca do inferno não são as chamas. A pior carranca do inferno não é o sofrimento eterno, mas a pior dor e tristeza do inferno é essa descrição paulina do fato de serem os homens e mulheres e os demônios banidos da face do Senhor e da sua glória e do seu poder por toda a eternidade. A nossa mente não entende esse conceito, porque o pior dos homens ainda recebe o favor de Deus aqui e agora. Os homens mais truculentos e as mulheres mais truculentas e sanguinárias da história nunca experimentaram um estado de inferno, porque a graça comum de Deus ainda varre toda a terra. Somente no inferno é que haverá essa separação, a morte da morte, a morte eterna, onde a graça de Deus, o favor de Deus, a pessoa de Deus, no seu sentido favoroso e amoroso, se separará para sempre, por toda a eternidade. É tempo de olharmos para a nossa vida e com muita honestidade perguntarmos: eu só tenho folhas? Eu só tenho propaganda? Eu só tenho demonstrado a Deus que eu sou uma pessoa religiosa? De longe as pessoas talvez veem a minha religiosidade, mas que não produz nada, que não dá fruto, que não alimenta a fome de ninguém, mas que só constrói um coração ganancioso, que me faz ter algo que eu não vou ser capaz de levar nunca daqui. É tempo de amarmos porque Deus os amou. É tempo de graça. Eu concluo minha fala citando uma frase muito impactante de Karl Barth, o teólogo, quando ele disse: o próximo é a porta de entrada para o retorno ao único. É tempo de arrependimento, é tempo de perdão, é tempo de graça, é tempo de recomeço. Eu quero orar por você agora e clamar a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado por hoje. Obrigado, Deus, e ao mesmo tempo pedimos a Ti misericórdia e nos arrependemos dos nossos pecados. Porque se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos deles, o Senhor nos perdoa e esquece os nossos pecados e os lança num mar de esquecimento. Abençoe, ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã. Que o Senhor continue conosco e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do Espírito Santo estejam com a gente hoje, até o dia da volta do Senhor. Amém e amém.